Vejamos como era constituído o velho regime. Não existia nele uma definição de direitos e deveres. O princípio sobre o qual se baseava era o seguinte: o direito vai até onde chegam as forças que tem o indivíduo para fazê-lo valer, o dever depende, pelo contrário, de sua fraqueza e se mede pela mesma. No campo bélico internacional é este o sistema que ainda vigora, de tal forma que o direito e sua legitimação são impostos pela força, por parte do vencedor. Então o vencido é julgado um criminoso de guerra só porque é vencido. O regime do passado era um regime de força, não de justiça. Mas havia evoluído do primeiro sistema ao segundo. No passado cabiam ao forte todos os direitos justamente porque, enquanto tal, ele sabia fazê-los valer. Ao débil cabiam, pelo contrário, todos os deveres, porque não sabia fazer valer seus direitos. Ao reconhecimento dos direitos e deveres de cada um, não se chega senão numa fase mais evoluída. Na fase antecedente, a honestidade era pregada só para paralisar, e assim melhor sujeitar, o mais fraco. Era justo então que este se defendesse com a hipocrisia, porque perante o forte, outro meio de defesa ele não tinha. A astúcia então se explica e se justifica como legítima defesa, pois quem a usava se encontrava perante uma injustiça legalizada. E porque a arma do engano usada pelo fraco em sua defesa não deveria ser admitida como é a arma da força usada do lado oposto. Aos fortes, a força; aos débeis, a astúcia. A vida dá imparcialmente a cada um os seus meios para a sobrevivência, tanto mais que ela igualmente, no segundo caso, alcança a sua finalidade de salvação, quando, para além da superioridade física da força, faz vencer também a força mental da astúcia. Formou-se assim no passado uma moral feita de uma mistura de força e de hipocrisia, isto é, de aparente honestidade sob a qual fervia subterraneamente uma encarniçada luta pela vida. Formara-se deste modo o clássico tipo de pessoa de bem, o respeitável bem-pensante. Havia, desse modo, estabelecido um certo equilíbrio na convivência entre a classe dos patrões e a dos servos, o primeiro esmagado com a força, o segundo enganando com a astúcia, sem que nunca chegassem a uma clara definição ou a uma exata observância dos recíprocos direitos e deveres. Quem se encontra hoje em idade avançada, pode ter conhecido aqueles dois regimes. Hoje a vida, apesar de ser contestação e revolta, busca definições e soluções claras, enquanto antigamente tudo parecia um jardim florido, mesmo se, em substância, não passasse de um campo minado. No passado, não tendo sido ainda alcançada uma consciência de recíprocos direitos e deveres, não se podia resolver o problema senão com esse equilíbrio entre os dois opostos egoísmos, o do forte e o do fraco, cada um lutando com os seus meios. Por este caminho a solução do conflito não podia ser dada senão pelo fato de o fraco fazer-se forte até o ponto de conseguir que o forte reconhecesse seus direitos. E isto em substância é o que está acontecendo hoje em dia. Trata-se de um produto da evolução e para se chegar lá era necessária e indispensável uma proporcionada maturação em todos os campos. Esta é a grande revolução de hoje. Eis porque os princípios do passado, como da autoridade etc., estão em crise. Mas, há de se lutar para que esta reação seja realizada com sentido de justiça e não mediante um abuso em sentido contrário, porque o abuso só consegue dar lugar a uma cadeia de reações do mesmo tipo. A solução se alcança com o equilíbrio, e não com um novo desequilíbrio. Eis porque o Evangelho condena a violência. Mas quando ela é condenada para outros fins, como o de manter quietas as massas para conservar de pé a injustiça institucionalizada de regimes que violam os direitos fundamentais do homem, então se compreende e se justifica a reação das massas submetidas. Em tal caso a responsabilidade da revolta não cai tanto sobre os revoltosos quanto sobre as classes dominantes, porque são elas que com a sua conduta provocam as reações explosivas do desespero.
logo pode tornar-se legítima, como referimos acima, uma insurreição revolucionária, quando ela seja contra uma tirania evidente e prolongada. Eis que o pensamento moderno é orientado de um modo totalmente diverso daquele que vigorava até o mais recente passado, quando o homem se apoderava das melhores posições e depois, para mantê-las, pregava a não-violência do Evangelho aos excluídos daquelas posições, das quais eles não tinham sabido impulsar-se. Assim a legalidade da ordem estabelecida cobria a injustiça. Hoje este jogo é evidente e por isso não vigora mais. Hoje a vida procede em um nivelamento de direitos e deveres, imparcialmente, porque pretende chegar a organizar toda a massa humana numa única sociedade em que cada qual cumpre a sua função, seja de comando, seja de obediência, conforme as suas respectivas capacidades. Antigamente a vida queria fazer sobreviver o mais forte, eliminando o mais fraco. E naquele nível evolutivo isto era justo. Mas hoje ela tende a deslocar-se para novas posições, e, além de procurar realizar tal seleção, tende à coletivização para alcançar a fase orgânica. Saca-se daí que o nivelamento, que parece supressão dos valores individuais, leva, pelo contrário, ao alcance de um seu maior rendimento, enquanto faz realizar um passo para frente em direção à unificação. É certo que se trata de uma revolução e não apenas de um fato superficial. Mas ela implica também um outro deslocamento, na medida em que se realiza com uma técnica menos sanguinária e mais inteligente. Não tende esta de fato a mera substituição de pessoas nas mesmas posições, mas a uma exata definição de direitos e deveres, para se chegar a um estado orgânico unificado. Isto concorda com um outro aspecto da técnica evolutiva, para a qual uma posição mais avançada e mais perfeita, enquanto mais exatamente definida nos particulares, dado que a evolução é ainda um processo de aperfeiçoamento e de maior complexidade do modo de existir. Ora, quanto mais se avança em direção a tal posição, na qual são reconhecidos os direitos do indivíduo e se vive num regime de justiça, tanto mais a violência se torna verdadeiramente culpa e a lei de Deus com as suas reações severamente a corrige como toda verdadeira injustiça. Então o que de bom se pode pretender quando a primeira violação vem do alto? Não é possível se praticar a injustiça da opressão para com seus próprios dependentes sem que eles não adquiram o direito de praticar a injustiça da revolta para com seus próprios superiores. No fundo é natural que estes procurem revidar o dano que recebem. Então como podem falar de deveres aqueles que, em primeiro lugar, não cumprem com os seus próprios? E esta falsidade que autoriza a desobediência? Triunfa então o regime do as, da luta de todos contra todos, no qual é inútil procurar justiça. É a lei da luta na desordem, própria do nível evolutivo humano que ainda não alcançou a fase da harmonização. Este é o estado de fato que torna difícil a eliminação da violência. A evolução que este aguarda é obstaculizada pelo fato de que a humanidade emerge de um regime de injustiça profundamente fixado no seu subconsciente. Antigamente as revoltas dos subalternos eram todas ilegítimas porque era inconcebível que eles tivessem direitos. Isto produziu um inevitável estado de desconfiança sobretudo por parte dos dependentes em relação aos dirigentes. Não existe colaboração entre os dois extremos, mas um antagonismo dificilmente sanável. Podemos observar na Europa casos em que o velho instinto de revolta do servo contra o patrão, voltando à tona, induziu os primeiros a não aceitar propostas para sua vantagem, ofertas feitas por patrões inteligentes. Estes as ofereciam porque tinham compreendido que nos próximos anos ver-se-iam constrangidos a concedê-las à força. Então, antecipando os tempos, tinham decidido oferecê-las de sua espontânea vontade, em vista de seu interesse futuro. A vantagem para eles consistia em assegurar à sua própria indústria um longo período de paz, o que significa uma maior produção e portanto maior utilidade enquanto elimina a dispersão de energias a que conduz a luta.
com greves, vandalismos, sabotagens, escasso rendimento de trabalho, discussões com sindicatos, etc. As concessões queriam prevenir tudo isso e os consequentes prejuízos, procurando resolver o problema da eliminação da violência, a partir de suas próprias causas, instaurando, assim, um regime de justiça. E seguindo este exemplo que os dirigentes dão prova de ter compreendido ser bem mais conveniente darem prova de justiça e generosidade do que continuar a explorar e oprimir seus dirigidos, concedendo-lhes espontaneamente aquilo que eles conseguiriam, mais tarde, pela força. Pois bem, nestes casos pudemos observar que os dirigidos recusaram tais ofertas, pacificamente, para eles realmente vantajosas, preferindo palmilhar o método da ofensiva e da sucessiva extorsão pela violência. Isto porque este é o seu instinto, fruto de longa experiência no passado, que os induziu a desconfiar da oferta interpretada à guisa de uma enganosa armadilha. Aquele instinto os leva, pois, a não aceitar, porque eles acreditam que é somente extorquindo com a força que conseguirão algo de verdade. Nem é possível se esperar uma atitude diferente de indivíduos habituados por milênios a desconfiar. Até ontem os servos não sabiam sequer quais eram os seus direitos. Sabiam apenas que o mais forte os tinha todos e o mais fraco nenhum, e que cada uma das suas reclamações era julgada e punida como uma revolta. Os modernos conceitos de justiça social são recentíssimos para poderem vencer as resistências de todo um passado fixado no inconsciente coletivo. Vive-se ainda um regime de desconfiança contra todos porque se está habituado a ser golpeado pelos fortes e enganado pelos mais astutos. Continua-se, assim, com o sistema da violência por puro desabafo de instinto, mesmo quando ela não é legitimada por nenhuma necessidade. Todo o passado ensinou ao homem, o que vale é a força, muito mais que a justiça. O vencedor tinha direito a tudo, porque vencedor. Assim o homem tinha qualificado Deus como onipotente, para o colocar no lugar que lhe parecia de maior valor, o do poder, antes que da justiça. A velha natureza humana ainda sobrevive e impede a formação do espírito de compreensão e colaboração necessário nas modernas grandes organizações econômicas, políticas, sociais, industriais. Estas têm necessidade de resolver os conflitos com o menos tempo e menor dispêndio de energias possível. Daqui a necessidade do diálogo inteligente que valorize os interesses comuns evitando o atrito que deteriora e não resolve. Mas, infelizmente, sempre pelo referido instinto de desconfiança e de luta, o diálogo pode resolver-se num engano, pois pode não passar de uma astúcia para imobilizar com palavras e promessas a parte contrária a fim de vencê-la melhor. O diálogo presume de ambas as partes certa dose de boa vontade para concordar e cooperar, pois de outro modo não passa de uma enganosa arma de guerra. Explica-se assim como aos jovens contestadores de hoje, que não aceitam mais o diálogo como meio para se entenderem, mas a força. Eis então que a técnica do diálogo ainda não funciona, devido à imaturidade dos dialogantes, levados a usar os velhos métodos de luta para o predomínio individual ou mesmo coletivo. Assim a última palavra decisiva está entregue à luta, prevalecendo a tendência de recair nas posições mais atrasadas da evolução. Tal tendência involutiva é, contudo, corrigida pelo contínuo esforço ascensional da vida que, pelo contrário, quer evoluir. A vida utilitária segue, por isso, o método da procura da maior vantagem com o mínimo esforço, tendendo sempre mais ao estado orgânico e unitário. E se ela admite a luta é precisamente para fazer com que elementos estranhos possam conhecer-se, e assim juntar-se e cooperar. A guerra é a primeira e mais evoluída forma de contato e de diálogo que a vida impõe aos sujeitos separados, para que se avizinhem e se unifiquem. É assim que a evolução, através da guerra, acaba por eliminar a guerra. É assim que nas relações sociais a compreensão que aproxima e unifica tende a substituir-se à luta que isola e divide.
Sabemos que o ponto de partida da evolução é o AS, isto é, o estado caótico separatista, e que a meta que ela atende é o S, isto é, o estado orgânico de ordem e cooperação. Desse modo, quanto mais se desce involutivamente, tanto mais o esforço se consome em atritos de luta e tanto menor é o trabalho produtivo. É assim que no estado involutivo temos esforço máximo e rendimento útil mínimo, enquanto no estado evolutivo temos um esforço mínimo e um rendimento útil máximo. Eis que a vantagem da eliminação da luta e da coordenação dos esforços para colaborar é avaliável em termos utilitários. É impossível que a inteligência humana não chegue, desenvolvendo-se, a compreender e aplicar, para sua própria vantagem, uma verdade tão elementar como aquela pela qual o estado de ordem, e a disciplina social que implica, são mais úteis, enquanto menos dispersivos e mais produtivos, mesmo se são, muitas vezes, considerados como uma limitação da liberdade. É por isso que, por se terem experimentado as tristes consequências de um abuso da liberdade, corre-se o risco de uma recaída no regime policial com a esperança de se reconquistar ou de se instaurar tal disciplina. É assim que o fenômeno da supressão da violência encontra-se ao longo do caminho da evolução, cuja função é a de superá-lo e resolvê-lo. E o que se verifica hoje, sobretudo nas relações sociais pertencentes ao campo do trabalho, é que os velhos e cansativos sistemas de luta vão se substituindo outros de maior rendimento. Aos atritos entre patrão e servos substitui-se o método da colaboração entre cointeressados. Quando o operário se torna coproprietário e o proletário se torna burguês, não é mais necessário abolir a propriedade para alcançar a justiça social. E isto já começa a funcionar nas indústrias dos países mais avançados por obra de especializados em tecnoestrutura. Retrocede a violência e em seu lugar avança a inteligência. Prevalece então, e sempre mais se afirma, o princípio orgânico sobre aquele tradicional do ataque e defesa. Esta é a atual revolução incruenta, a maior conquista que se tenha verificado na história, porque não é apenas substituição de classes, mas de métodos de trabalho. Superando os velhos métodos de luta e renovação violenta, leva a mesma bem mais à frente, ainda que no homem, possam de vez em quando reemergir os velhos instintos agressivos. Pouco a pouco chegamos aos antípodas da escravatura e opressão, substitui-se a coordenação. Neste novo regime, destinado a prevalecer cada vez mais, os dependentes não serão mais levados a exigir o reconhecimento de seus próprios direitos, pois os dirigentes, como já vimos acima, espontaneamente os concedem, no interesse comum. Isto não tem nada a ver com o tradicional, elástico e egoísta paternalismo bonacheirão, por tratar-se de uma vantagem positiva e racionalmente aquilatada e não mais fundamentada sobre interesses de parte. Porém, os dependentes imaturos não estão em condições de compreender e continuam a fazer-se guiar pela desconfiança que os leva a contar somente com aquilo que se pode obter com a força do próprio inimigo, o patrão. Para eles é incompreensível que, neste, possa verificar-se um comportamento de autêntica generosidade e que, de qualquer forma, possa tal conduta redundar em sua própria vantagem. Aliás, é bem natural que pareça anacrônico tudo aquilo que antecipa a evolução. Mas é lógico, os métodos de vida da nova civilização do Transmilênio devem ser deste novo tipo, mesmo se, especialmente nos países atrasados, continuam a parecer um absurdo. Assim, do velho sistema do muito trabalho, mal pago e mal feito, com produção péssima e mínima, se passará a semana de trabalho sempre mais curta, com melhores salários com produção ótima, de cuja vantagem os operários participarão. Antigamente o problema dos dirigentes consistia em subjugar, hoje consiste em produzir melhor. Antigamente se usava a força, hoje a inteligência. Tais são as características do desenvolvimento do fenômeno trabalho. Antigamente em tudo vigorava o sistema do comando e da obediência.
às vezes temperado pelo paternalismo do bom patrão que prodigalizava favores, mas apenas para induzir ao servilismo. Tais relações hipócritas acabaram por converter-se numa atmosfera de clareza em direção à tecnoestrutura. Mesmo que seja isto apenas, no momento, um começo de realização, mas é evidente, esta é a direção que está tomando a evolução. Tende-se, em todos os campos, a planejar, a organizar, a unificar, para dar mais rendimento ao trabalho e melhor segurança à vida. Os indivíduos que galgaram o vértice já palmilham conscientemente este caminho, que sempre mais os afasta do método da violência. No futuro, o homem, sem perder a sua individualidade, antes valorizando-a pelo seu rendimento, pensará funcionar sempre mais organicamente, porque a ordem não é inimiga da liberdade. Num regime sem disciplina posso fazer aquilo que quero mesmo em prejuízo do próximo, mas também os outros podem fazer aquilo que querem, até em meu prejuízo. Eis a cada passo a guerra que me tolhe a liberdade de fazer qualquer coisa. Quando existe uma ordem, sei aquilo que posso fazer e eu faço quando quero, em pleno direito e segurança. Nesta condição a ordem me protege, enquanto na liberdade absoluta devo defender-me sozinho. A ordem me dá segurança porque eu, que cumpro o meu dever para com os outros, sei que os outros devem cumpri-lo para comigo. O utilitarismo da vida não pode renunciar a estas vantagens. E a evolução não pode deixar de avançar em direção a um tal melhoramento. Isso não significa basear-se sobre ideologias, mas sobre fatos positivos. Quais são o utilitarismo da vida e a evolução? A tarefa da evolução consiste numa progressiva e sempre mais perfeita reordenação do caos. O sistema da guerra é o de assaltar a nação vizinha para roubar-lhe os haveres, mas é punido como furto e assassinato no direito privado dentro dos confins de uma nação. Aquele mesmo sistema, no campo internacional, não só é lícito, mas é qualificado como ato heróico que merece as honras da pátria. Como se vê, a amplitude da reordenação do caos chegou à unidade do grupo nacional, mas não à do grupo internacional. Isto prova como a evolução procede por reordenamentos sempre mais vastos e complexos. Antigamente a guerra era entre famílias e facções na mesma cidade e entre cidades vizinhas. O processo de unificação era mais atrasado do que nos tempos atuais, nos quais já se formam confederações de estados e se entrevê a possibilidade de um governo mundial único, em que a guerra será ato criminal punido, como é hoje no direito privado. Mas para chegar a isto o homem tem necessidade de se conscientizar como elemento de uma coletividade orgânica, meta esta que não alcançou ainda. Ora, se a guerra ainda subsiste, é porque não deixa de continuar a cumprir uma função útil. Ela serve para romper as barreiras que se erguem como fronteiras entre uma nação e outra, porque o fim da vida é o de unir, até fazer de todos os povos uma só nação. O melhor resultado da última guerra foi a ideia de criar os Estados Unidos da Europa. Também este é um passo ulterior no avanço progressivo da desordem do as para a ordem do esse. Por enquanto subsiste ainda a luta de classe. Mas ela serve para a formação de grupos, e com estes há uma consciência de grupo de dimensões sempre mais vastas. Assim se organizam as massas e as primeiras iniciativas tomadas neste sentido pelos vários socialismos e comunismos se expandem no terreno das democracias, realizando um processo de organização mundial. A ideia de justiça social que antigamente era prerrogativa de um determinado partido, extravasa para além dos confins dos grupos que primeiramente haviam pensado. Assim o princípio pelo qual a assistência ao pobre e a supressão ou a suavização das desigualdades econômicas é um dever, e se expande sempre mais no mundo inteiro inclusive nos regimes capitalistas. Se as revoluções e as guerras exercem a função de amalgamar os povos e difundir as ideias, de tudo isto hoje há cada vez menos necessidade porque a unificação se alcança com outros meios, como as facilidades de comunicação entre todos os povos da Terra. Abriram-se assim sempre mais,
as grandes estradas da vida, o que elimina cada mais a necessidade de recorrer àqueles velhos métodos baseados na violência. A vida, quando não tem mais necessidade da violência, tende a eliminá-la porque, para alcançar os seus fins, pode substituí-la por outros meios. Verifica-se, desse modo, que os métodos outrora indispensáveis para evoluir princípios de conduta antes fundamentais, sejam superados e abandonados. Então, por um processo natural de desenvolvimento, a violência, própria dos níveis biológicos mais evoluídos, tende a desaparecer. Acontece isso relativamente aos sagrados nacionalismos avaliados antigamente acima dos valores sociais. Começou-se a compreender que as guerras são vencidas somente pelos terceiros que ficam fora da luta. O mundo tende a coligar-se contra os provocadores de brigas considerados como um perigo público. É evidente que o processo evolutivo está pondo em ação uma nova técnica para realizar-se. E é natural que a vida prefira substituir os velhos pelos novos caminhos, porque estes dão melhor rendimento. Logo, os sistemas, antigamente em pleno vigor, tornam-se anacrônicos, porque não funcionam mais em nossos dias e são liquidados juntamente com os indivíduos que os personificam. Eis então que o sujeito que tivesse uma personalidade semelhante à de um grande chefe de outrora, poderia não passar, hoje, de um caso patológico, isto é, de um evoluído a ser reeducado. Antigamente o mundo era impregnado de espírito de domínio. Grande virtude era ser forte e vitorioso. A educação visava acima de tudo a inculcar a obediência, tanto que também a moral era imbuída daquele espírito de domínio inerente ao princípio de autoridade. A classe dos dirigentes procurava exercitá-la para ter todos submissos a ela. Agora todos estes sistemas de vida estão desaparecendo para darem lugar ao mais positivo e eficiente princípio evangélico da não resistência. Eis que evolução e evangelho caminham de acordo e convergem para a mesma meta. Vemos assim que o evangelho visa enfrentar o mesmo problema biológico que é para nós fundamental, o da luta pela vida. E vemos ainda resolvê-lo porque o enquadra num superior tipo de civilização, no qual a humanidade terá alcançado o estado unitário e orgânico. E é fatal que se deva evoluir até esta nova posição biológica, no qual o Evangelho é de necessária atuação e isto pelas próprias leis da vida. 20. Princípio de retidão. Cristo mostrou ao mundo a lei do Pai. Porque o antagonismo Cristo-mundo. Os dois opostos colaboram. Mestre de redenção das OS. Cristo é a ponte entre o mundo e o reino de Deus. A retidão e sua função saneadora. Aplicações no campo econômico. O fator moral do cômputo dos valores humanos. Evolução e retidão. Chegado a este ponto, o leitor poderá perguntar-se por que insistimos tanto na lei de Deus e em sua aplicação neste mundo, e se isso não significa ter saído fora do tema deste volume intitulado Cristo. Pois tranquilize-se o leitor, acima dos acontecimentos que circunstanciaram a vida de Jesus, foi nossa constante preocupação captar o aspecto fundamental e o mais profundo significado de sua missão terrena, que consiste principalmente na revelação que Cristo nos fez da lei do Pai, com o qual estava em contínuo contato, mostrando ao homem como deve vivê-la para poder elevar-se de maneira decisiva no caminho da evolução dos para o S. Pelo mesmo motivo, deixamos também de lado as tradicionais construções de cunho mitológico que foram acrescentadas à vida e à figura de Cristo, insistindo em lugar delas sobre este outro aspecto que mais interessa ao homem, pois ele diz respeito à sua passagem de um plano de evolução a outro, superior. Este de fato é o maior fenômeno da vida da humanidade, o mesmo que hoje ela está realizando com o preparar-se para assumir um tipo de civilização mais avançado. Ao homem que está percorrendo este caminho, Cristo mostra como meta alcançar a lei de Deus na sua forma mais evoluída, que é aquela que se chega no S. Trata-se de emergir sempre mais do As, que representa uma forma de vida inferior, que Cristo chama de mundo porque é aquela em que ainda se encontra o homem,
contrapondo ao reino de Deus, que é o tipo de vida superior, ao qual se deverá chegar no futuro por evolução. Temos assim uma contraposição, estabelecida por Cristo entre o seu reino e o mundo, entendendo-se este como uma fase atrasada e evoluída da vida, destinada a ser superada numa fase mais avançada e evoluída. Trata-se de um antagonismo de posições biológicas situadas em dois níveis de desenvolvimento do único fenômeno da evolução. Passamos agora a compreender a razão pela qual Cristo condena o mundo. Esta condenação é recíproca. Eles se excluem porque Cristo e o mundo pretendem realizar-se em dois diferentes níveis evolutivos. O homem quer fazê-lo conforme a sua natureza no plano do mundo, enquanto Cristo quer atuar num plano mais alto, o espiritual. Mas porque o homem resiste-se, este deslocamento resulta em sua vantagem. É a estrutura do ser que estabelece fase por fase qual há de ser a zona a que deve pertencer a fim de realizar-se à vontade. Sucede assim que ele nega as outras zonas que não constituem o elemento em que ele possa naturalmente satisfazer os seus impulsos. É assim que o ser aceita como positivo o que está em seu nível, e repele como negativo o que está fora, em um nível evolutivamente mais baixo ou mais alto, no qual não está ambientado. É assim que o mundo, que corre atrás de escopos materiais adequados ao seu plano evolutivo, resulta negativo perante Cristo, que propõe realizações espirituais. Da mesma forma, visando Cristo as realizações espirituais do seu plano, aparece como negativo ao mundo que se propõe realizações materiais. É assim que cada um dos dois, sentindo-se positivo no seu nível, condena o outro como negativo, enquanto situado em outra posição evolutiva. Sendo opostos os pontos de referência, a posição que para o homem é positiva, para Cristo é negativa. Cada um dos dois tipos biológicos se realiza só no seu plano, de modo que a plenitude da vida de um é morte para o outro. Assim sendo, quando para o mundo a vida acaba, para o homem espiritual ela começa. Destarte lá onde há a plenitude do as, ali há a negação do S, e onde há a plenitude do S, ali há a negação do as. É evidente que um demônio feito para viver no inferno, não saberia viver no paraíso, e um anjo, feito para viver no paraíso, não poderia viver no inferno. Assim, colocando cada coisa no seu devido lugar, explica-se o fenômeno da inconciliabilidade entre o Evangelho e a realidade de nossa vida. As leis biológicas vigentes no planeta pertencem a um nível evolutivo diverso do que vigora no nível evolutivo a que se refere o Evangelho. Eis que ambas as morais têm razão, mas cada uma só relativamente à sua ubiquação. O antagonismo nasce da diferença de posições. A oposição entre os dois princípios é a devida distância evolutiva que separa a atual realidade da vida da realidade em que a mesma se transformará futuramente. A presença do ideal num ambiente que lhe é adverso explica-se pelo fato de representar uma meta já a caminho de sua realização, mas num presente que lhe é contrário porque de tipo oposto. Eis como e porque o Evangelho existe na Terra apesar de sua aparente inaplicabilidade. Este fato que parece um absurdo representa, pelo contrário, uma função de contraste para fins de autoelaboração e de conquista. Assim, não obstante o antagonismo, Cristo por meio de sua doutrina, se insere plenamente nas leis de nossa vida atual, como um poderoso fator de evolução. Daí sua importância biológica. O ideal não é sonho vão, mas uma verdadeira antecipação de realidade a alcançar, que, à guisa de uma luz esplendorosa, mostra ao homem o caminho mais seguro para avançar com o seu esforço até chegar ao S, emergindo do as. Eis como o ideal cumpre a sua função no as. Eis porque Cristo, que tinha compreendido bem a essência do problema, pregou o ideal na terra. Assim se explica também e se justifica, apesar de sua aparente falsidade, a posição de um ideal pregado na terra mas não praticado. Prega-se esse sonho porque é belo e, por isso, desejado e amado. Eis porque,
Quando se trata de realizá-lo deveras, o homem tem que arcar com as resistências desse diferente plano de vida que não é feito para favorecer esse caminho ascensional. E então, a resultante do encontro entre as duas forças opostas é o caminho oblíquo da hipocrisia que concilia ambas as exigências, aquela vertical da ascensão e a horizontal da adesão à solidez da matéria. Como modelo, o ideal propõe Cristo e sua mansidão, enquanto a vida na terra propõe o animal forte e esmagador. O super-homem do Evangelho está nos antípodes do super-homem de Nietzsche. Ambos visam o seu próprio reino, que para um é o céu e para o outro, a terra. E cada qual se propõe alcançá-lo com o seu próprio sistema. Eis que não há razão de escandalizar-se e condenar, pois cada um vive no seu próprio nível evolutivo, que constitui o fundamento, isto é, a máxima de seu comportamento moral. De fato é daquele nível que decorre o critério de julgamento do indivíduo, acerca daquilo que há de considerar bem ou mal. Moral relativa à própria natureza, segundo a qual uma coisa é boa ou má. Então é natural que um evoluído se recuse a viver um tipo de vida para o qual não está preparado ainda. É por isso que na prática temos um evangelho vivido por percentuais e aproximações mínimas, conforme a maturidade de cada indivíduo. Mas que fazer se não se pode exigir mais de quem não é maduro e se o estado de evolução não permite mais? De quem está a caminho não se pode pretender que já tenha chegado, de quem vai à escola não se pode exigir que já seja doutor. Não é possível que um indivíduo acostumado a viver se liberte de vez de seus hábitos para viver conforme esse. Não conseguiria, nem teria força de resistir à pressão do ambiente de tipos em que vive. Cada um dos dois tipos de vida não admite espaço para o outro. O indivíduo do As, para voltar ao S, não pode endireitar-se de repente, mas só mediante longo e doloroso esforço. O As é ambiente de luta sem trégua entre egocêntricos rivais, de modo a não deixar margem ao consumo de energias necessárias à conquista de ideais. Também estes implicam um desgaste de energias que, somando-se ao da luta terrena, põe em perigo o êxito desta última. Não se pode fazer guerra e vencê-la em duas frentes. Quem vence na terra perde a partida no céu e quem vence no céu a perde na terra. Cada um faz a sua luta e a vence no seu próprio nível. Ou se realiza no plano humano ou no super-humano. Para poder dar o salto do primeiro ao segundo é necessário, antes de mais nada, ter construído as pernas adequadas para tal fim. Daqui se vê quanto seja perigoso para os imaturos se aventurarem em arrivismos espirituais, baseados na hipocrisia e no orgulho. A via longa e cheia de dificuldades. O que pode então acontecer com os princípios de ordem, bondade, amor, de que é feito esse, quando transferidos entre os imaturos nós na terra? Pode-se ver claramente pelo modo com que o ideal é utilizado para condenar o próximo que não soube observar tais princípios. Esse ideal é assim usado em posição emburcada, isto é, para acusar os outros em vez de o ser para evoluir a si próprio. Dado que praticar o ideal constitui um estorvo, prefere-se colocá-lo nas costas dos outros em vez de colocar sobre suas próprias, cobrindo-se, assim, mas só aparentemente sob o manto da virtude. Assim desgraçadamente a palavra ideal acabou por adquirir um sentido de mentira em vez de ascensão evolutiva, tanto que aquele termo não se pode usar sem que seja entendido no primeiro significado, e não no segundo. É por isso que insistimos em explicar o que entendemos pela palavra ideal. Sabemos que a vida é desperdiçada se não é utilizada para evoluir. Mas cada um em seu nível, cumpre o trabalho que lhe é apropriado, de acordo com a sua posição no caminho da evolução. O homem da terra faz aqui sua experiência de tipo terreno, enquanto o homem evoluído enfrenta no mesmo ambiente as provas espirituais. Mas ao mesmo tempo em que cada um se realiza, não deixe de permanecer solidariamente unido a todos os outros. Vejamos dois casos típicos desta coincidência de opostos, em que cada um cumpre a sua parte, a do homem do céu no seu âmbito espiritual e a do homem do mundo no seu plano material.
Ambos são necessários para realizar a descida dos ideais na Terra, fenômeno fundamental para os fins da evolução. Se o apóstolo Paulo não tivesse operado a propagação do Evangelho e se a Igreja não se organizasse política e economicamente em função da construção terrena do ideal cristão, a doutrina de Cristo teria corrido o risco de ficar desconhecida na Palestina. Analogamente, se São Francisco não tivesse tido em Frei Elias um homem prático, construtor de basílicas e conventos, sua memória dificilmente teria transposto o âmbito restrito das lendárias crônicas campesinas da Umbria. Assim colaboraram S. Francisco e Frei Elias, apesar deste, devido à natureza material de seu trabalho ter julgado S. Francisco apenas um visionário, o que levou os fiéis aos ideais da pobreza, como Frei Leão, a julgarem Elias como um traidor. Eis que a própria vida realiza seus fins mediante a junção de dois fatores complementares, o instaurador do ideal e seu prático realizador. Sem esta união integrante, o primeiro, sozinho, dificilmente fixaria na Terra suas sublimes visões do mundo celeste, enquanto faltaria ao segundo a ideia fulgurante sobre a qual construir. Eles colaboram, sendo os dois necessários, porque se enquadram ambos nos superiores desígnios da lei da evolução. Assim, o tipo idealizador e o tipo realizador vivem uma vida completamente diferente. Cada um segue aqueles que para ele são os maiores valores, deixando os outros de lado. Há quem esqueça sua alma dominado pela preocupação de enriquecer e quem afaste a riqueza como um obstáculo à ascensão. Para eles os pontos de referência e os objetivos da vida são completamente diversos. Embora em posições aparentemente divergentes, os opostos se integram convergindo para o mesmo fim, porque no fundo são ambos complementares, um no mais restrito âmbito terreno, o outro na mais ampla economia da esfera celeste. E ambos são úteis porque cada um no seu nível e no seu específico campo de ação, permitem que o trabalho da evolução se realize. Podemos assim compreender as duas posições no seu lado específico, positivo e negativo. A vida para o homem espiritual não é só rejeição dos valores do mundo, mas é também operosidade de conquista dos valores do céu. Por outro lado, o homem do mundo repele estes valores do céu, mas conquista os da terra. Tanto o evoluído como o involuído são ambos ativos, mas cada um só do seu lado, e são negativos do lado oposto. Assim, cada um no seu nível, realizam a sua construção, e cumprem o seu trecho do caminho evolutivo. São, deste modo, importantes, ambos, relativamente à sua particular posição. Isso é verdadeiro para todos, não se pode sair repentinamente do próprio nível. Porque quando se é imaturo não existe outro caminho senão ficar na terra para aprender neste plano e, quando se está maduro, não há outro caminho senão ir embora para subir a um plano de vida mais alto. O imaturo que fica ligado à terra está muito satisfeito, a tal ponto que, por falta de conhecimento, julga louco o outro que aponta para o céu. Um alcança a riqueza, glória, poder e os perde com a morte. O outro alcança a visão de Deus, o que é conhecimento e identificação com a lei. Mas o primeiro, da visão de Deus, não sabe o que fazer porque não a compreende, assim como o outro não pode perder tempo com os triunfos terrenos porque tem outras metas a alcançar. Trata-se de dois biótipos diferentes, cada um dos quais sabe fazer uma coisa, porque está situado em nível diverso da escala evolutiva. E ambos são sapientes e têm razão em relação à posição que ocupam e são ignorantes e não têm razão na outra. É certo que o homem espiritual é negativo na Terra, mas é positivo num plano superior onde o outro é negativo. Então, para sobreviver num ambiente adverso como é o evoluído não pode deixar de, com sua conduta, entrusar-se com a positividade do S da qual a sua natureza mais se aproxima. Pelo fato de os maduros já viverem os princípios do S, estes podem vigorar para aqueles até no As. Eis porque tencionamos, no fim deste capítulo, insistir na retidão,
depois de a termos apresentado no capítulo 18 como um método de defesa para a sobrevivência. Compreende-se assim a necessidade que tem o homem espiritual de referir-se a Deus ou à lei, segundo o exemplo de Cristo que apelava ao Pai a fim de não perder o contato com o plano superior do esse, ali aurindo o alimento para sustentar-se e vencer no mundo, para ele terra inclemente. Assim se compreende a vida e a paixão de Cristo em termos positivos, em função da evolução como prerrogativa fundamental da sua existência. Desse modo não nos colocamos aqui perante elucubrações teológicas mas perante uma realidade biológica que interessa ao homem de todas as raças e religiões. Isto porque a evolução é lei universal, positivamente existente em cada tempo e lugar. Nos encontramos perante um fenômeno suscetível de experimentação e de análise, porque sempre presente e sempre atuante. Falamos não só de uma positividade exterior que se limita como a ciência à realidade do plano físico, mas também de uma positividade interior que penetra com métodos objetivos na realidade do mundo espiritual, com tais métodos alcançados a estrutura imaterial desse mundo. Isto conduz o conceito de evolução a um mais alto nível, o pensado por Cristo, qual fenômeno de redenção. Com Cristo a evolução torna-se redenção. O problema da ascensão biológica converte-se no problema da salvação. Mas o fenômeno é o mesmo, seja ele visto sob o aspecto científico ou sob o aspecto religioso. Compreende-se, assim, que os dois problemas constituem uma realidade só, e que, deste modo, a doutrina de Cristo se nos revela à guisa de uma técnica evolutiva, enquadrada na biologia universal do espírito. Dessa forma a evolução é vista por dentro, nas suas mais profundas razões e impulsos, qual segunda parte do ciclo evolutivo, como regresso ao S, depois da queda no As. O regresso ao S é o regresso ao Pai, redimido da queda no As, por meio da evolução. Trata-se do mesmo fenômeno que, expresso em termos científicos, chama-se evolução, e, em termos religiosos, redenção. O reino de Deus consiste no estado evoluído e o mundo no estado ainda involuído, a caminho da realização da lei. Este é o significado da doutrina da redenção. Eis que com esta sua doutrina Cristo ocupa a posição central no âmbito do maior fenômeno da existência, a evolução, porque ele representa a restauração do universo despedaçado. Cristo se coloca ao centro entre os dois termos as e S, e assim se nos apresenta como uma ponte que permite a passagem do primeiro ao segundo estado e como guia no caminho da evolução que conduz ao sistema. Cristo pode fazer isto porque situado simultaneamente nas duas diferentes dimensões, ele vive em contato com o Pai, isto é, a lei ou S, mas ao mesmo tempo vive encarnado em nosso mundo, isto é, num organismo de tipo animal, e, embora sem aceitá-lo, no nível biológico do evoluído. Em tal posição Cristo opera como anunciador do reino de Deus, lançando a boa nova para o mundo, elemento oposto a ser civilizado que justamente por sua baixeza, é indispensável ao Cristo para realizar sua missão redentora. Sem esta finalidade de salvação obtida, transferindo o baixo para o alto, a paixão de Cristo careceria de sentido. Eis que o mundo, embora tão execrado, é para Cristo um necessário campo de trabalho, onde semear os princípios da lei do Pai. Foi por isso que, para falar de Cristo, tivemos de nos referir sobretudo a essa lei, porque só foi em função dela que se realizou a encarnação e paixão de Cristo. Esta é a verdadeira história de sua vida, vivida em função do Pai, história interior que as vicissitudes exteriores deixam apenas entrever. É assim que no pensamento de Cristo quisemos reconhecer o pensamento do Pai que é a substância de todo o fenômeno da redenção, pensamento do qual o Cristo não é senão espelho e o mensageiro. É assim que neste volume, em vez de se insistir nos episódios terrenos da vida de Cristo, fomos à fonte e procuramos expor o pensamento que Cristo seguiu e que nos dá o significado de suas ações. É justamente na revelação da lei,
isto é, do princípio de bondade e justiça que tudo rege, que há de ser vista a essência da boa nova trazida à terra por Cristo. Podemos, assim, alcançar, do Cristo, uma visão cósmica, isto é, não já limitada apenas à vida terrena, mas projetada, pelo ser, em direção aos mais elevados planos da evolução, aqueles em que, realizada a imensa viagem do ciclo que é da salvação, regresso mesmo a essas vicissitudes humanas da vida de Cristo o diminuem porque o rebaixam ao nível humano, não nos deixando captar a parte mais importante do fenômeno que não é a que se volve para o mundo, mas a que tende para o Pai. É assim que, em vez de aderirmos ao hábito de citarmos trechos dos Evangelhos, procuramos apontar em Cristo o elo de conjunção entre a lei e o mundo, nele reconhecendo quem propôs e realizou uma efetiva aproximação entre o as e o esse, transpondo a imensa distância que os separa. Pudemos assim logicamente resolver o que parecia uma insanável contradição entre a lei e o mundo, considerando-os como duas diversas posições do mesmo fenômeno. Observando o Evangelho sem esta interpretação, acabaríamos endossando a crítica que muitos hoje lhe dirigem, pela qual permanece, o mesmo, anacrônico e inaplicável. Pelo contrário, seguindo, como seguimos, bem diversa orientação, chegamos à conclusão de que a doutrina desse Evangelho pode ser vivida, também hoje, apesar de os tempos terem mudado, e poderá ser mais fielmente vivida no futuro. Conseguimos isto transferindo o Evangelho daquela tradicional atmosfera de retórica a qual estávamos há séculos acostumados, a qual lhe impediria de sobreviver em novo mundo que está nascendo. Procuramos assim fazer de uma coisa morta uma coisa viva e indispensável à vida, e isto seguindo o pensamento de Cristo, que se propunha levar a luz do Êxeus para salvá-lo, isto é, a lei do Pai ao nosso mundo para redimi-lo. Esta nossa visão do Cristo não colocado apenas no tempo, no seu momento histórico, mas no seu aspecto eterno de manifestação do Pai, fora do tempo, como universal princípio de redenção, pareceu-nos necessária para fazer sobreviver a figura do Cristo através da atual revolução e desmoronamento de valores. Sem dúvida, libertar-se de muitas superestruturas do passado é hoje indispensável, mas é também necessário evitar o erro, no qual é fácil precipitar, de destruir, junto com o velho, valores que são preciosos para a vida. A função do Cristo foi, pois, a de fazer descer a lei do Pai dos altíssimos planos do absoluto, tão longe da realidade de nossa vida, até o nível humano, convertendo aquela lei numa norma moral diretora de nossa conduta. Cristo expressou assim a qualidade central da lei, que é a positividade, S, em oposição à qualidade dominante no mundo, que é a negatividade, as. Cristo expressou tal positividade na forma de retidão, isto é, de prática da honestidade e da justiça, indicada como meio de endireitamento do emburcamento provocado pela queda, ou seja, como meio de redenção e salvação. A função do Cristo é de transportar do S para o as este princípio saneador, enxertando-o no as, a fim de elevar este último até o S. Assim, na prática de nossa vida, a lei do Pai se identifica com a prática da retidão, isto é, de uma universal positividade de conduta que nos corrige e portanto nos redime da negatividade do as. Desse modo, o Evangelho representa uma técnica reconstrutora de positividade, e é por esta razão que o mesmo significa redenção. Encontramo-nos, assim, perante os seguintes conceitos que entre si reciprocamente se entrosam: a lei do Pai anunciada por Cristo, sua descida na terra graças a Ele, enquanto representante do Pai, a norma moral da retidão indicada como via de salvação, a correção do erro e a redenção por meio da dor. Vê-se, claramente, tratar-se de um processo de endireitamento oposto àquele de emburcamento operado pelo mundo. As duas posições estão nos antípodas, e a primeira, lei, S, corrige a segunda, mundo, as, por meio da evolução que realiza a redenção.
Eis que a substância da doutrina de Cristo consiste num processo de reconstrução da positividade ou saúde num ambiente contaminado de negatividade, processo, este, decorrente de uma vida de retidão, a qual equivale ao regime que cura a doença. A retidão é salvadora porque é positiva e, conforme a ordem da lei, corresponde ao método do S. Não é escrito que não se possa viver neste sentido mesmo estando no mundo. Isto será difícil, mas não impede que possamos comportar-nos conforme tal ordem apesar de mergulharmos na desordem do as. Mas o escopo da fadiga necessária a evoluir consiste exatamente em lutar pela realização do reino de Deus, embora possamos estar situados num ambiente de baixo nível evolutivo. E o indivíduo que automaticamente vai situar-se ao longo da escala evolutiva bem no ponto que corresponde à sua natureza. E se este encontra-se embaixo é por isso que ele precisa subir, o que no âmbito religioso se exprime pelo termo de redenção, e do ponto de vista científico exprime o conceito de evolução. Trata-se do mesmo fenômeno no centro do qual Cristo se inseriu. Procuremos imaginar como poderá ser um novo mundo no qual, passando-se da retórica à prática, seja consentido começar a realizar nós este princípio de retidão que é próprio do essa retidão entendemos aqui no vasto sentido de positividade em qualquer campo, o que significa altruísmo, construtividade, espírito de colaboração e unificação que levam ao estado orgânico da sociedade baseado na ordem, ao mesmo tempo em que afastam do egoísmo, da destrutividade, do separatismo, do espírito de rivalidade e da agressividade determinantes do caos do as. São estes últimos os fatores doentes que vão contra a vida, conduzindo ao sofrimento, enquanto a retidão é a via saudável que conduz à plenitude da vida. Forneçamos um exemplo para ver de que maneira o princípio de retidão próprio do S pode descer ao as, observando um caso em que um aspecto da lei pode ser aplicado neste nosso mundo. Veremos, a seguir, como pode isso acontecer, sem recorrer a nenhuma religião, só com base na lógica e na inteligência, mediante o cálculo sublime da vantagem de introduzir no campo econômico o fator moral. É um fato positivo, que averiguamos experimentalmente, pelo qual cada pensamento e ação constituem a projeção de um impulso que, no desenvolvimento de nossa vida, estabelece uma trajetória, ou de tipo positivo que redunda em nossa vantagem, ou de tipo negativo, que nos leva para o nosso prejuízo. Esta lei funciona também no campo econômico. Tem suma importância, portanto, para os efeitos que disso derivam, levar em conta os meios pelos quais um determinado bem foi por nós adquirido. O tipo de caminho trilhado para tal estabelecerá a natureza positiva ou negativa daquele bem. Isto significa que se aqueles meios foram ilícitos, tal aquisição será malsã, maldita e nociva. Se, ao contrário, aqueles meios foram conforme a retidão, tal aquisição será sadia, bendita e benéfica. Vê-se disso que embora não se costume levá-lo em devida conta o fator moral tem um peso real mesmo no campo econômico. De tal positividade ou negatividade, com as respectivas consequências, pode estar impregnada tanto a substância mal obtida quanto a pessoa que mal agiu para obtê-la. Há assim indivíduos cheios de riqueza e de poderes, mas de tipo negativo, que em tudo são destrutivos. E há indivíduos pobres de meios e de poderes, mas de tipo positivo, que são construtivos em tudo. Eis que tanto as coisas quanto as pessoas estão encarregadas de impulsos, e de automatismos, que as impulsionam para a salvação ou para a ruína. Do primeiro posicionamento que constitui a carga recebida à partida depende o imponderável que depois fatalmente pesa e decide sobre coisas e pessoas. Constitui-se ele do fator moral com seu sinal positivo ou negativo, isto é, sádio e portador de bem conforme justiça ou doente e portador de mal, se contra a justiça. Entretanto, um elemento tão fundamental permanece desconhecido nos cômputos de quem quer alcançar o sucesso e ser vitorioso na vida. Apercebemo-nos, então,
que a técnica para a solução de tão importante problema, hoje tão vivo em nossa sociedade, se faz mais profunda, mais sutil, mais inteligente e completamente diversa da dos velhos métodos usados para vencer. Segue-se disso que o tipo do assaltante, do atravessado